tudo bem? Eu acho que esse é meu primeiro vídeo. Tô um pouco nervosa porque eu não costumo aparecer assim, mas eu tenho uma coisa muito legal pra compartilhar com. Pra quem não sabe, eu cresci em berço evangélico, cresci sim com ensinamento dentro da igreja. Foi assim uma fase sensacional. Se fosse pra eu contar desde o começo, eu acho que dá pra escrever um livro. Pra quem sabe, a minha vida tem muita aventura, tanto coisas boas e coisas tristes também pra contar. Mas por que eu vim gravar esse vídeo? Porque eu quero contar pra vocês o que Deus tem feito através de mim. E o que aconteceu foi que eu disse um sim e minha vida mudou. O que mudou? Hoje eu posso falar pra você que eu sou completamente feliz. E eu queria te desafiar a tentar assistir até o final e você depois também compartilhar o que você sentiu, tá bom? Dia 1º de agosto agora completou um ano que minha vida mudou completamente. Eu não sei se você já se perguntou isso, mas eu tinha esse questionamento muito grande dentro de mim sobre o que era ser feliz. Eu estava numa fase bem depressiva da minha vida, por vários fatores que vinham me acontecendo. Eu tinha acabado de terminar um relacionamento e estava desempregada. E vários fatores ruins que vinham me acontecendo me levou a isso. E eu tava bem chateada. E aí eu fiquei me perguntando, falei, gente, será que eu nasci pra isso? Será que é isso que eu fui feita? Pra trabalhar, conquistar bens materiais, formar ou não uma família e só. Eu vou morrer e vai ser só isso. E eu sabia que não era só isso. E eu quis entender qual é o meu propósito de vida. Eu sabia que o que eu estava fazendo não era o que Deus queria pra mim, entende? E eu comecei a pensar, eu conheço a Deus baseado no quê? No que as pessoas falam ou nas experiências que eu tirei, nas conclusões que eu cheguei? E aí eu comecei a pensar e falei, não, eu preciso conhecer a Deus baseado nas minhas experiências com Ele, não nas experiências que os outros me contam. Eu tava numa fase, como eu falei, bem triste, e no dia 1º de agosto eu acordei por volta das 3 horas da tarde, e tava bem frio, como típico nesse mês, tava bem frio, chovendo eu acho, e eu acordei assim, muito triste, e eu comecei a me questionar, falei, gente, são 3 horas da tarde, eu não fiz nada, a minha casa tá revirada, a pia tá transbordando de louça e minha mãe vai chegar. E aí, o que eu vou falar pra ela? Que eu dormi o dia todo? Não. Aí, naquele mesmo instante, eu acordei assim, sentei na cama e uma voz falou dentro de mim, eu preciso orar. E aí eu comecei a pensar, falei, realmente, eu preciso orar. E aquilo começou a se intensificar. Eu preciso orar, eu preciso orar. E eu falei, nossa, verdade, quanto tempo eu não oro? E aí, no mesmo momento, eu levantei e falei assim, não, eu vou arrumar a casa antes da minha mãe chegar e vou orando. E aí, eu levantei e aí, de novo, aquela voz falou assim, não é assim que eu quero. Aí eu falei, não, no mínimo eu tenho que ter reverência. Aí eu corri, fiz tudo o que tinha que fazer em casa, me tranquei no quarto e falei, não, tá bom, eu vou orar. Fechei a porta, joguei a coberta assim em cima de mim, porque tava bem frio, e fiz ali a minha cabaninha mesmo, ajoelhada em cima da cama, e comecei a chorar. Chorar, chorar, chorar. Foi aquele choro que lava a alma. E eu não sabia nem exatamente o motivo porque eu tava chorando. Era um choro que eu acho que eu já vinha aguardando há muito tempo. E eu comecei a chorar e falei com Deus. Falei, Deus, eu sei que são muito tempo que eu não faço isso. Dos meus 18 até aqui. Então, são mais ou menos uns 6 anos que eu não oro. Eu não agradeço nem a minha comida, mas eu peço misericórdia, para que se mesmo o Espírito Santo que falou comigo agora, que me impactou e me fez tomar esse posicionamento, eu peço que o Espírito Santo também leve a minha oração. E aí eu comecei a orar e comecei a declarar tudo aquilo que eu vinha sentindo e confessar, porque no mesmo instante eu lembrei de um versículo bíblico que fala sobre quando a gente confessa o nosso pecado, nós alcançamos a misericórdia de Deus. E aí eu comecei a confessar e falei, eu não aceito que eu passei isso, isso, isso. Falei, Deus, tipo, nem que eu tô conversando com vocês, eu conversei. Acho que eu nunca fiz uma oração tão sincera. E eu falei, Deus, olha, minha vida tá assim, eu fiz isso, isso e isso, não estou contente com isso, me perdoa por aquilo, eu não sei lidar com tal situação. E comecei a abrir meu coração e comecei a chorar. E ali eu acho que eu fiquei umas 2 horas mais ou menos chorando, chorando, chorando muito. Sabe quando você chora que chega a sair coisa do nariz? Era eu lá chorando no meu quarto.
E aí eu fui muito sincera e falei, Deus, me ajuda, porque pelas minhas forças eu não vou conseguir. Porque eu sozinha não sou capaz, mas eu acredito que você pode me ajudar a sair dessa situação. E fiz a minha oração, terminei a oração, me deu uma alegria muito grande. Eu falei, gente, eu nunca senti isso tão forte. No mesmo instante eu mandei uma mensagem para uma amiga minha, porque eu lembrei de uma amiga que ela também tinha acabado de ter um encontro com Deus. E eu vim acompanhando ela no Instagram e ela sempre postava que ela estava nos cultos, ela colocava que ela estava indo no monte orar. E de certa forma ela foi uma influência para mim. E aquilo mexeu comigo, antes mesmo de eu fazer essa oração no começo do ano. E aí eu lembrei dela, falei, cara, se ela conseguiu, veio do mesmo lugar que eu, das mesmas baladas, a gente se conheceu nas mesmas festas, ela conseguiu deixar tudo por Jesus, por que eu não vou conseguir? O que me impede? E aí eu mandei mensagem e falei, fulana, você não sabe, tive um encontro com Deus aqui no meu quarto, aconteceu, e comecei a chorar e contar tudo de novo pra ela, mandava áudio. Aí eu peguei e falei pra ela, tive um encontro com Deus, foi assim, assim, assim. Na hora que eu falei isso, ela ficou super feliz. E isso era de noite já, por volta de uma meia-noite, eu acho. Aí ela pegou e me mandou mensagem e falou assim, cara, eu não acredito, glória a Deus por isso, mas eu tenho uma coisa só pra te adiantar. Eu coloquei nessa semana o seu nome e das minhas amigas no monte. Por isso que você teve encontro com Deus, porque da mesma maneira que eu fui tocada, eu queria que vocês também tivessem um encontro com Deus. Quando ela me falou isso, eu caí em pranto. Aí eu falei, meu, muito obrigada. Veio uma gratidão assim muito grande na hora, espontânea. E eu falei, muito obrigada por orar por mim, porque sozinha eu não ia conseguir. E eu quero falar a importância que existem sim pessoas que oram por você. Eu oro por você, tá? Você acha que não, mas eu tô orando por você. Todos os meus amigos estão na minha lista. E eu oro por cada um, para que você também se permita conhecer a Deus. Não tem a ver com religião, não tem a ver com você deixar velhos hábitos, tá? Até porque o Espírito Santo convence. Isso foi uma das primeiras coisas que me aconteceu. Em seguida, assim que eu tinha contado tudo para essa pessoa, minha mãe chegou em casa e eu não contei pra minha mãe. Eu fiquei uns 3 dias ainda enrolando pra contar pra minha mãe que eu tinha tido um encontro com Deus, mas era a acusação. Eu hoje consigo discernir isso, que eu estava sendo confrontada pela acusação, porque eu ficava me julgando, falando assim, poxa, mas se eu falar pra minha mãe que eu tive um encontro com Deus, amanhã ela vai falar, não quero você ouvindo essas músicas, eu não quero que você vá mais pro bar, eu não quero isso, eu não quero aquilo, e eu tenho uma liberdade, né? Sempre tive uma liberdade de sair e entrar a hora que eu quiser dentro da minha casa. E aí eu comecei a falar, não, porque agora que eu tive encontro com Deus, a minha mãe vai pôr regras e eu não quero isso pra minha vida. Do mesmo jeito que foi natural eu ouvir Deus, eu quero que seja natural eu deixar esses hábitos que não me fazem bem. E aí eu comecei a refletir sobre isso e escondi da minha mãe. Só que, na verdade, eu não tinha me perdoado, né? Eu não tinha me perdoado das coisas que eu tinha feito. Enfim, aí eu passei esses 3 dias nessa luta, conto no conto pra minha mãe, que cheguei nela e falei, mãe, você me ama? Ela falou, claro. E aí eu comecei a conversar com ela e falei, olha, eu sei que eu tenho andado errado, que eu tenho escolhido os meus caminhos e você nunca interferiu nisso. Eu sei o quanto você ora por mim. E comecei a contar tudo pra ela. E foi muito lindo, porque minha mãe falou, jamais eu vou te apontar. Eu nunca te apontei quando você escolheu ter os seus caminhos. Claro, várias vezes ela me chamava assim pra ter uma conversa e falava, olha, você sabe o que você tá fazendo e não tá certo. A minha mãe sempre teve essa postura, mas ela nunca impediu de trancar eu em casa e falar, você não vai sair. Não, minha mãe nunca teve essa postura comigo, porque minha mãe é uma mãe amiga e eu quero fazer isso com os meus filhos. Espero que vocês também estabeleçam esse relacionamento de amizade com seus pais. E aí foi assim. E minha mãe sempre me apoiou e ela falou, não, claro, eu tô com você no tempo de Deus. E eu fui. E quem me conhece sabe, se eu não me enfiar de cabeça numa coisa, eu não vou conseguir sair. E como eu cresci num lar cristão, tem muita coisa que eu já sabia o que estava acontecendo, sabe? Pode ser que você tenha esse encontro com Deus e você não saiba discernir o que é Espírito Santo, quando é Deus, quando é a voz da acusação. E todo mundo tem uma voz que fala dentro de você.
Então, saiba discernir quando é uma voz negativa, algo que vai fazer você se trancar dentro do seu quarto, algo que vai fazer você se afastar das pessoas. Isso pode ser uma voz de depressão. Se é uma voz que vai te empurrar para frente, te levantar, muitas vezes é o Espírito Santo, principalmente quando fala alguma coisa relacionada a Deus. Então você pode assistir esse vídeo, também ser impactado e falar, cara, eu preciso conhecer a Deus. Então essa voz é o Espírito Santo. Então você vai começar a discernir isso com um caminhar de Deus, tá? Esse vídeo vai ficar muito comprido. Eu queria poder contar, assim, detalhes para vocês sobre como foi mesmo o meu processo. Inclusive foi 1 ano, né? Então tem muita coisa para contar. Mas o que eu quero falar é isso. Se permita conhecer a Deus pelas experiências que você viveu com Ele, não pelas experiências que os outros te contam, pelas conclusões que você conseguiu chegar, sabe? Você pode ter milhares de questionamentos. É bom que você tenha, porque é sinal que você não acredita em tudo que te falam. Mas, entenda, conhecer a Deus não tem a ver com a religião, porque a religião te afasta de Deus. E conhecer a Deus é sua identidade, isso te aproxima, entende? Se você quiser conversar mais sobre isso, pode me mandar uma mensagem, eu tô aqui aberta a falar sobre isso. E para terminar, por que eu me sinto feliz, né? Porque a minha felicidade, ela era baseada em momentos. Eu buscava felicidade quando eu ia pra bar, quando eu ia pra balada, quando eu tive relacionamentos. Então, eu me doava para essas coisas. E por mais que eu tava ali vivendo aquele momento, a felicidade, eu não era feliz. Quando eu me encontrei sozinha, eu não era feliz. Todas as vezes que eu deitava na minha cama, fechava os olhos, a minha cabeça sabia que eu não estava, meu interior não estava feliz. E um abismo leva ao outro, né? Até porque quantas vezes eu usei o álcool para ser feliz, eu cheguei a usar droga para ser feliz. Os meus pais sabem disso, hoje eu posso conversar disso abertamente. Mas eu fiz uso de drogas para ter felicidade. E é tão louco isso que você começa a fazer parte, isso começa a fazer parte do seu dia a dia, que você começa a ser ok para as drogas. Ela fazia parte do meu final de semana. Eu achava super normal eu ir para uma festa e usar alguma coisa, porque aquilo era felicidade. Eu queria felicidade de alguma forma. E eu não entendia, não conseguia enxergar o quanto aquilo estava me fazendo mal. E foi isso, sabe? Eu não era feliz, eu precisava de coisas para ser feliz. E hoje eu posso falar, eu sou completamente feliz. Porque eu só precisei de uma coisa, um sim. Quando eu falei, eu quero conhecer Deus, eu quero saber quem é Jesus, quem é esse homem, quem é tanto esse homem que todo mundo fala, com as minhas próprias conclusões, aí sim hoje eu sou completamente feliz. Porque hoje eu não preciso de namorado, hoje eu não preciso de emprego, hoje eu não preciso de nada para ser feliz. Claro, é muito maravilhoso se eu tiver o melhor emprego do mundo, é maravilhoso se eu tiver alguém para caminhar comigo, mas a minha felicidade não tá nisso, sabe? É mais ou menos a questão que as pessoas falam do amor próprio. Eu consegui entender quem eu sou, quem é a Ludmilla, sem essas coisas. E, enfim, eu tenho descoberto também sobre o meu propósito de vida, que eu falei, acho que no começo desse vídeo, que eu não nasci para conquistar bens materiais, para constituir família, não é só isso. Existe algo muito maior. Você também tem um propósito, você é insubstituível. Então Deus criou você porque você tem um chamado. Cada um de nós tem um chamado. E você precisa descobrir qual é o seu propósito para cumprir ele aqui na Terra. Entende? Você é voz para outras pessoas, para trazer resposta para outras pessoas. E esse é um tema um pouquinho mais profundo. E quem sabe, um dia eu tomo coragem e faço outro vídeo. Mas é isso. Eu queria te desafiar, então. Se permita conhecer a Deus, porque Ele está pronto para te amar assim como você é, tá? Não coloca os seus preconceitos na frente, não coloca nada, eu tenho que mudar, mas dizem que eu tenho que cortar meu cabelo, que eu tenho que tirar a tatuagem, eu tenho que deixar de ser isso, deixar de ser aquilo. Não. Vá do jeito que você está. E o Espírito Santo é quem nos convence. Se você tem paz, tudo bem. Quando você não se sentir em paz, aí você revê sobre os seus atos, entende?
porque esse era meu maior medo. Eu falava, eu não tô pronta pra parar de beber, eu não tô pronta pra deixar de sair no sábado, como assim? Não, uma coisa de cada vez. Eu tive um processo de 6 meses, em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro, não, 5 meses, até janeiro, até o ano novo, eu fiquei nesse passe de indecisão do que eu queria. Quando foi em janeiro, eu fiz uma oração sincera com Deus, porque eu já sabia que eu queria uma transformação, mas eu não tinha forças. E aí eu falei, Deus, me ajuda, porque sozinha, de novo, eu não posso. Aí eu pedi ajuda, Deus interviu, e aí eu comecei, trocando hábitos, entende? Mas simplesmente se permita conhecer a Deus, beleza? Se você quiser falar mais disso, me chama aí e a gente conversa. Boa tarde.